Oi galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai conhecer a história de 4 amigos que decidiram ir passar um tempo relaxante numa cabana na floresta. O que eles não contavam é que quem também foi passar um tempo lá era um bando de alienígenas malucos. E essa história eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é O Apanhador de Sonhos, do maravilhoso Stephen King, que foi publicado originalmente em 2001 com o título de Dreamcatcher. Nessa história, então, a gente vai conhecer aqui 4 amigos. Eles são amigos de infância, estudaram juntos, cresceram juntos e têm essa amizade ao longo de muitos anos. E uma vez por ano, eles moram em lugares diferentes, têm vidas completamente diferentes, mas pelo menos uma vez por ano, eles combinaram de que eles vão se encontrar e vão viajar para essa cabana no meio da floresta ali, que é de um dos caras, né? Era do pai de um dos caras, acabou ficando pro cara. E eles decidem passar esse tempo ali, sei lá, um fim de semana, uma semana, que eles querem ali se reconectar, até porque eles, né, cada um seguiu sua vida e acaba que eles não se veem tanto, não se falam tanto assim. Só que eles combinaram de ir nessa floresta, nessa cabana, bem no momento em que forças alienígenas estarão atuando nesse lugar. Então eles se verão ali no meio de um caos, numa área que basicamente será isolada ali pelo exército, porque tem esses alienígenas chegando e não tem muito que eles possam fazer. Antes de entrar na minha resenha, nas minhas impressões, e se vale comentar aqui que eu não tenho falado tanto nas outras resenhas, mas que aqui tem algumas conexões com as outras histórias do King, né? Ele vai trazer, vai citar aqui várias vezes a Derry, no caso, porque é onde acontece a parte da infância dos meninos, eles se passam em Derry. Inclusive é muito legal porque eles acabam citando que a história, né, de um assassino que matou várias pessoas lá em Derry, que era um psicopata que gostava de se vestir como palhaço, né? Uma clara referência a It. E também vão ter outras referências aqui, principalmente ligadas à Torre Negra, porque o King estava nesse momento, porque ele estava quase, né, finalizando a Torre Negra. Os 3 últimos livros vão vir na sequência, cronologicamente. Então ele cita várias coisas, vários elementos, o número 19, que é muito importante na trilogia, não, na série como um todo, mas eu não vou entrar muito em detalhes do que é, porque como acaba vindo depois, eu acho que não faz tanto sentido. E esses elementos mesmo que ele traz aqui são os elementos que aparecem mais fortemente nos 3 últimos livros. Então, enfim, só vale aqui deixar citar. Para começar, então, as minhas impressões, eu já começo falando que essa desgraça dessa resenha é que a minha experiência com esse livro já foi meio esquisita desde o começo. A gente decidiu escutar o audiobook durante uma viagem, então começar esse livro, pelo menos começar o livro juntos, né, numa viagem que a gente fez. Audiobook pra mim nem sempre funciona, então já foi uma decisão um pouco equivocada. E eu fiquei um pouco entediada porque realmente esse começo de livro não é uma regra para os começos de livros do King, mas geralmente ele trabalha um pouco mais os personagens no começo, né? E às vezes as coisas ficam meio entediantes, e foi como eu fiquei entediada escutando, e já escutando um pouco, já parei, porque eu já fiquei, ai meu Deus do céu, eu já não quero mais ler. Mas tudo bem, né? Tinha que tá no caminho, a gente tem que trilhar, não tem jeito. Mas eu gostei, depois quando eu retomei daí em forma de leitura oficial, né, com livros, eu achei melhor, porque ele vai traçar, então, meio que as personalidades desses 4 amigos no momento que começa a história, no presente. Então, ele vai dar uma pincelada do que cada um faz, vai trazer relativamente um evento que marcou muito a vida dessa pessoa recentemente ali, né, um pouquinho antes. Não necessariamente no ano que eles vão viajar que acontece a história, mas ali no entorno dos últimos anos, digamos assim. E é muito legal porque o jeito que ele constrói essas histórias, você consegue diferenciar de forma muito clara quem é quem desses 4 amigos e como a personalidade deles é completamente diferente. Então, essa parte eu achei muito legal porque, às vezes, quando você traz 4 personagens, né, mesmo que não seja lá muitos, mas você vai trazer vários personagens como protagonistas, às vezes eles se confundem na sua cabeça de quem é quem fez o quê. Mas quando é bem desenhado e bem traçado e bem diferente um do outro, eu acho que funciona bem. E o King, pra mim, né, o grande trunfo do King é saber construir personagens tão bons e daí só colocar eles em algum cenário de terror, né, algum ficção científica, enfim.
dependendo do livro. E eu acho que aqui ele faz isso muito bem. A única coisa que eu tive um pouquinho de ranço, que não tava numa época muito boa, é que o rolê dos 4 amigos homens, nem sempre me pega. Pra quem me conhece e assiste aqui as resenhas do canal, eu gosto muito de dramas, assim, acho que é meu grande gênero favorito, e gosto muito de dramas com protagonistas mulheres. Não que eu não consiga ler com homens, obviamente, porque até a grande maioria eu acho que talvez seja, mas ai, é aquela coisa assim, muito amigos, ai, a vida dos meninos não me pegou tanto, acho que faltou um pouquinho ali de identificação pra talvez comprar um pouco mais a história. Quando a gente começa então a entrar um pouquinho mais na história, que passa assim essa introdução inicial e começa a história em si, né, deles viajando pra essa cabana, a gente vai ser intercalado com alguns flashbacks contando a história deles como crianças, estudando juntos, toda essa personalidade deles daí é um pouco mais desenhada com eles desde criança. Vai introduzir um personagem aqui que eu vou comentar um pouco mais pra frente, que é um personagem muito legal também, que faz parte da infância deles. Só que eu tive alguns problemas iniciais nesse livro, porque logo de cara, quando você já sabe... Primeiro que, né, eu já sabia a sinopse, já sabia a temática, mas conforme foi entrando, principalmente nessa parte de eles na cabana e a invasão ali alienígena, esse livro foi me remetendo muito aos Estranhos, e Os Estranhos é um dos livros do King que eu detesto. Tem poucos livros da história da carreira dele que eu detesto, e Os Estranhos é um desses. Nossa, foi muito difícil de ler, muito difícil. E esse é o problema dos livros do King. A ideia é muito boa, a execução é terrível, quando não gosta, né? Uma ideia relativamente legal, mas um livro super inchado, que não funciona, que é chato, que, enfim, nada a ver. E Os Estranhos é isso. E, enfim, ó, eu li já acho que mais de 50 livros do King agora, e esse é um dos que, nossa, pega errado. E não só ele vai na mesma linha, mas tem o mesmo tema. O que podemos dizer que alienígenas talvez não seja o forte do King, porque, né, spoiler já pra frente, eu não gostei muito desse livro. Vou destrinchar um pouco mais do porquê eu não gostei. De novo, a ideia é muito boa, mas a execução deixa a desejar. Então, já logo no começo, minha má vontade já foi estabelecida quando eu comecei a perceber indo no caminho dos estranhos. O segundo ponto que eu acho que é um problema muito grande desse livro é como ele tem essa ida e volta no presente e no passado. O passado é muito mais legal. Primeiro porque são as crianças, eu acho que, né, o King escreve crianças muito bem também, então é muito interessante. Tem esse personagem adicional aí que, né, que é o... Esqueci já, o Dudis, eles chamam ele de Dudis. Que é um personagem muito bom, então já tem esse, digamos, elemento a mais no passado. E daí o presente só se torna muito chato. E daí eu vou fazer abre uma aspas aqui muito forte. O King, ele traz personagens muito do dia a dia, aquela pessoa comunzona, não tem nada de excepcional. Muitos livros dele vai fazer isso, assim, a pessoa não é nem muito boa, nem muito má, é uma pessoa bem boring da vida real, tarará. Então, o que eu acho muito legal, porque não precisa necessariamente todo mundo ser brilhante para ser um protagonista de história, mas às vezes isso pesa, porque as pessoas ficam chatas e elas não conseguem sustentar a narrativa por muito tempo. Então, acho que esse é um grande problema o desequilíbrio tão gigantesco entre o presente e o passado, ainda mais porque nesse momento inicial do livro você ainda não sabe exatamente o que está acontecendo ali no local com a questão alienígena, até tudo ser realmente revelado o que é. Então, só fica um pouco cansativo demais o presente e isso começou a me dar uma desanimada boa, assim. Outra coisa que é muito claro é que desde o começo do livro você vai sentir, acho que, talvez na introdução dos personagens não, mas quando a história dá o pontapé inicial, é que o livro já é inchado. Daí você vai olhando assim, meu Deus, 600, 700, quantas páginas tem essa desgraça? 640 páginas, então, quase 50. É muita coisa que não precisava. Entendo que tem muita coisa aqui, muito elemento que ele gosta de trazer muito bem descrito, muito bem construído aquela cena em específico, mas não tem necessidade. E daí isso me remete muito ao King ser um autor que viveu, né, há muito tempo atrás, né, hoje em dia acho que, sei lá, já deve estar com uns 80 anos, não sei exatamente quantos anos ele tem, mas é 70 e ela vai cacetadinha. Então ele pegou muito aquele começo do terror ali, do começo da televisão, ele cita muito isso, né, como que é o nome do livro? Sobre a escrita, que ele acompanhava rádio, lia quadrinhos, então esse terror mais sugestivo antes da grande era da televisão,
é muito remetido aqui, então a pessoa tem que montar muito na cabeça, construir muito cenário para funcionar. E claro, talvez por antigamente não ter tantas referências, né? Hoje em dia você fala Alien, você já sabe o que pensar, você já sabe o que imaginar, um planeta, sei lá, inóspito, você já consegue criar na tua cabeça por N referências que você já teve. E não que isso não fosse verdade em 2021, em 2001, que o livro foi escrito, mas, enfim, acho que ele tem essa pegada desde lá de trás de trazer essa coisa mais descritiva. Só que aqui, né, passou do ponto legal, já dá pra ver assim logo nas primeiras páginas e ao longo do livro cada vez mais você vai vendo que não precisava, entendeu? Outra coisa além desse negócio de ir voltar no passado é a questão do ritmo das próprias cenas na mesma linha do tempo. Então tem momentos ali que a gente vai ter essa interação com os alienígenas que é muito frenética, correria, porrada, pancadaria e desgraça, e os personagens correndo muito perigo, e do nada é uma pessoa, uma cena super chata, entediante da pessoa, sei lá, dentro da cabeça dela, que é um elemento que relativamente forte nesse livro. Então, acho que esses problemas de ritmo é o que tira muito, sabe? Além do negócio de voltar no passado, então a gente vai ter esse personagem Dude, que é um personagem muito legal, porque ele vai ter aí alguns problemas mentais. Eu não sei exatamente entrar em usar exatamente quais são as melhores formas de descrever, mas ele é um personagem muito legal, assim, muito inclusivo, e ele é um personagem que é um amorzinho, então é muito gostoso de acompanhar, e essa interação desses meninos que deveriam ser esses meninos meio, sabe, aquelas... não que eles fossem super populares, mas que eles tinham já o núcleozinho dele, então é muito fácil eles rejeitarem outros e eles vão abraçar aí um menino especial, que é muito legal. Então, o presente já se torna um pouco desinteressante por isso, porque você quer muito saber sobre o passado, e daí tem mais esses problemas de ritmo. E além de tudo, eu acho que também o bloco do livro como um todo é muito problemático, porque o primeiro, pelo menos pra mim, eu tava muito interessada na construção dos personagens, de entender o que eles estavam passando e como eles iam se conectar no presente, então pra mim o começo foi legal. E daí o meio do livro é onde ele deixa muito a desejar. No final vai ter a resolução, que vai ser uma coisa bem ação frenética, que funciona muito bem, que eu achei legal. Mas esse miolo do livro extremamente espichado, inchado, não tira um pouco da beleza do que poderia ser. De novo, né? Uma ótima ideia, mas que não foi tão bem executada. Mas quando a coisa se encaminha pro final, eu acho que o livro ele dá uma crescida bem legal, até porque daí você já entende o panorama. Ele vai criar uma problemática aqui que é muito interessante também de esses quatro amigos que são os nossos, digamos, protagonistas que a gente quer acompanhar e quer que, né, brilhem na história, mas que não vão poder fazer muita coisa porque, obviamente, vai ser um lugar, aquela teoria da conspiração clássica, né, um lugar que o exército vai fechar para controlar essa invasão, esse problema. Mas é muito legal, as cenas de ação são muito interessantes em alguns momentos e você fica realmente o que vai acontecer, o que vai acontecer. Acho que o grande problema mesmo é que elas são intercaladas com cenas muito chatas, que não acontece muita coisa, muita baboseira. Acho que o livro, de suas 650 páginas, se tivesse umas 400, eu acho que seria o ideal, assim, cortar essas coisas inchadas que tem da história, porque a ideia, como eu disse, ela é boa, mas diversos momentos eu não queria continuar, eu fiquei entediada, eu queria dropar o livro, e, enfim, complicado, sabe? Mas, enfim, tem momentos que o livro realmente se paga a leitura e que traz ali, acho que a essência do que deveria ter sido mais do que realmente foi. O que salva muito o livro é o personagem do Juris, que não querendo dar muita história, muito spoiler, mas ele realmente, ele aparece no passado, mas ele vai ter um papel importante no presente. E acho que isso que realmente engata ali, digamos, o último terço do livro, que é toda essa ação, toda essa resolução e mais o personagem ali trazendo um brilhozinho pra história. Quando eu olho pra trás, assim, que eu olho, tipo, a jornada dos personagens, o que aconteceu, eu gosto muito da história. Eu acho que funciona muito bem e talvez se fosse dado uma repaginada muito boa, talvez funcionaria num filme ou numa série. Eu acho que, claro, bem dando uma atualizada, né, pra hoje, eu acho que funcionaria legal. Foi uma experiência diferente do King, eu gosto das experiências diferentes, depois de ler, né, quase 50 livros. Eu acho muito interessante como ainda ele consegue ser muito criativo e trazer coisas muito diferentes, mas é uma leitura que não tenho o que dizer, foi cansativa, foi chata, foi desinteressante em diversos momentos. Se não fosse a minha leitura coletiva, o meu amor pelo King, eu teria dropado com certeza muito antes, teria largado. Então,
isso diz muito sobre o livro, não adianta você só ter um plot muito legal, ter uma ideia muito boa, se você não executa e não torna um pouco mais interessante. Então, esse é o meu grande problema com essa história, o Apanhador de Sonhos, mas, enfim, ainda assim, né, pra quem gosta, pra quem tem essa pegada, e de novo, né, trazendo o negócio da referência também, quem tem essa pegada de referência um pouco mais dos filmes dos anos 40, 50, 60 ali, eu acho que vai se adaptar um pouco mais com essa história. Talvez seja um rolê bem geracional mesmo, do porquê desses pontos que eu não gostei não funcionarem pra mim. Mas, enfim, né, King é King, a gente acaba ainda passando um paninho. Eu acabei dando 3 estrelas pra ele, justamente pela boa ideia, né, apesar da execução horrorosa em alguns momentos. Mas, acho que é uma nota justa do pacote completo Apanhador de Sonhos. O livro foi adaptado, então, em 2003 para um filme e traz no elenco pessoas relativamente bem famosas, como o Thomas Jane e o Morgan Freeman. Então, é uma adaptação que eu ainda não assisti, tá aí na fila para ser assistida, como eu disse, tô devendo muitos livros, mas mais adaptações ainda. Estou ansiosa? Não, porque essa história é meio complicada. O filme, né, os filmes do King, geralmente, um baixo orçamento, uns roteiros duvidosos, mas quem sabe a história funcione um pouco mais na pegada audiovisual do que só na leitura. Então, a gente não desiste porque a gente, né, é leitor de King, não, que quer ler tudo que ele leu, que ele escreveu. Tem que ser persistente, não tem jeito. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Deixa aqui embaixo se você já leu, se você quer ler, o que você achou. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até mais!